E aparentemente o vampiro e o vampirismo é um aspecto, um mito que tá sempre aí no imaginário do ser humano. Sempre que pode, sempre tem uma história, um filme, uma série que acaba pegando esses seres sugadores de sangue e colocando eles ou como vilões ou até mesmo como mocinhos. E dessa vez não foi diferente, porque a Netflix lançou uma nova série chamada Apocalipse V, que em inglês ficou V-Wars, que é o nome original, que eu até acho que combina mais do que Apocalipse V, mas a gente vai falar mais sobre isso depois da vinheta. Apocalipse V vai contar a história de um pesquisador, o Dr. Swan, que tem em sua principal pesquisa a tese de que lá nas calotas polares estão incubados os vírus pré-históricos, porque antes da Era do Gelo eles estavam andando pela Terra. O vírus andando pela Terra, vocês entendem, né? Não estão andando, mas estão por aí. Enfim, esses vírus estavam pela Terra, chegou a Era do Gelo, congelou elas e a partir daí eles estão até os dias atuais congelados. E nós, como somos humanos recém-formados, pelo menos em comparação com a idade do vírus, a gente não tem os anticorpos necessários para essas doenças, o que ocasionaria em uma extinção em massa se um desses vírus acabassem saindo desse incubamento. E é claro que saiu, né? Senão não teria história, não teria série. E é justamente isso que a série vai narrando, sobre essa desincubação do vírus e como ele começa a se espalhar pela raça humana. A nova produção chegou em 5 de dezembro na Netflix e fica sob a responsabilidade de Brad Turner, que também já esteve envolvido em séries como 24 Horas e Homeland, o que acaba explicando alguns caminhos que Apocalipse V acaba tomando, sendo algo mais político e menos ação desenfreada. E também a gente também tem o diretor T.G. Scott, que trabalhou em Spartacus e Star Trek Discovery. Apocalipse V, ele acaba sendo baseado num livro de mesmo nome, escrito por Jonathan Marbury. Também existe uma série de HQs, também se chama Apocalipse V, na verdade V-Wars, porque eu não lembro se ela chegou aqui no Brasil, mas a minha crítica, as minhas impressões vão ser apenas referentes à série. Primeiro porque eu não li o material original, não posso fazer uma comparação direta se foi fiel ou não e etc. E até porque muitas vezes as adaptações, elas conseguem adaptar, né? Afinal é isso que elas são, algumas coisas. Então se essas adaptações são capengas ou não, isso deve ser colocado completamente individual e não ficar baseando ela nas HQs e nem nos livros. Então, uma adaptação, uma série tem que funcionar sozinha ela mesma, porque a mídia que ela está é a televisão, é a Netflix. Um livro tem que funcionar sozinho com ele mesmo, porque é a mídia que ele está, a mesma coisa uma HQ. Então, Apocalipse V, a gente vai analisar apenas a série. Eu não tenho como analisar também o livro e as HQs, porque eu não li nenhum desses materiais e eu acho que nem chegou aqui no Brasil pela pesquisa que eu fiz. A série traz uma premissa um tanto interessante, tirando da nossa cabeça isso de que vampiros são seres mitológicos e sobrenaturais. Eu confesso que gosto bastante dessa origem mística do vampiro, dele ser um ser sobrenatural ou amaldiçoado, ou por qualquer outro motivo aí que acontece em Drácula, em Castlevania, enfim, todo esse mito do vampiro eu gosto bastante, mas é interessante você ver um outro viés, uma nova ótica sobre o vampirismo, trazendo ele mais para um aspecto científico, como algo embasado na ciência. Então a série traz esse novo olhar, o que eu achei muito interessante, mas eu acho que ao mesmo tempo ela acaba decepcionando a gente logo pelo nome. Pelo menos o nome lá brasileiro, que se chama Apocalipse V, você já espera que no primeiro episódio tenha desgraça total, mundo destruído e mortes à torto e à direito. Mas isso acaba não acontecendo, o que decepciona a gente
Um pouquinho, pelo menos, foi o que aconteceu comigo. O nome, em inglês, V-Wars, faz muito mais sentido porque é tipo Guerra V. Seria guerra de vampiros, guerra contra vampiros, seria algo mais desse tipo. E se encaixa muito melhor porque a série tem esse clima mais brando de Guerra Fria e estratégia, algo menos apocalíptico e mais estratégico. Como protagonistas, a gente tem Ian Somerhalder, que já tem aí no seu currículo, claro, a série Vampire Diaries, então eles meio que pegaram ele para essa experiência, eu acho, de já estar no mundo vampiresco, apesar dos vampiros de Vampire Diaries terem essa origem mística e os novos vampiros de Apocalipse V não terem nada a ver com isso. Então ele já tem uma experiência, ele tá mais à vontade nesse clima vampiresco. E também a gente tem Adrian Holmes, que trabalhou aí em Elysium. Os dois fazem um ótimo papel, conseguem desempenhar bem e convencem a gente da amizade dos dois. Para que se você ler a sinopse, você vai ver que tanto o personagem do Adrian quanto o personagem do Ian, os dois são melhores amigos, então eles conseguem convencer a gente desse bromance entre os dois, fazendo a gente acreditar que a guerra entre vampiros tem mais complicações do que apenas os humanos querendo proteger do seu pescoço enquanto os vampiros querem sugar todo mundo pela frente. Como ponto positivo, a série tem principalmente a sua originalidade. Como eu já falei, ela acaba olhando por um viés mais científico os vampiros, tirando do meio do caminho esse misticismo que normalmente está por cima do mito. Eu achei isso muito interessante, além do fato de que eles usam o vampiro, o vampirismo, toda a epidemia para debater temas que são recorrentes e bastante importantes na nossa sociedade, como por exemplo o medo do desconhecido, o preconceito e também o quão suja é uma corrida eleitoral. Além de conseguir estabelecer muito bem o início de que seria uma guerra apocalíptica, mas que acaba indo direto para o nosso ponto negativo. Bem, se a série não for renovada uma segunda temporada, o maior ponto negativo de Apocalipse V vai ser basicamente a primeira temporada inteira. Porque desde o primeiro episódio até o último, a gente tem apenas um ensaio do que seria o Apocalipse, do que seria a guerra. Então a gente tem a origem. A primeira temporada é a origem. São 10 episódios que eles pararam para explicar direitinho de como se deu toda aquela situação. Eu espero que numa segunda, terceira, quarta temporada eles agora foquem realmente na epidemia, em como se dá essa guerra e parem de ficar falando tanto de como foi lá o início. Eu acho que a primeira temporada já foi extremamente satisfatória para dizer isso, mas se a série for cancelada e não tiver uma segunda temporada, enfim, foi um completo desperdício de tempo esses 10 episódios. A série é bem divertida, é bem legal, mas ela fica ensaiando uma guerra, um apocalipse e meio que não entrega isso. E também tem o fato de que, apesar de no início ter todo o embasamento científico, chega ali pro meio, começam a surgir castas diferentes de vampiros e isso não é muito bem explicado do porquê algumas pessoas são vampiros mais sedutores e outras pessoas são meio que o Baraka do Mortal Kombat. Então eles jogam isso pra gente, dão uma explicação muito rasa em que não dá pra comprar realmente porque existe essa diferença, porque algumas pessoas também podem ser imunes ao vírus ou não, enfim, tudo isso ficou muito no ar. É claro que isso pode ser debatido e mostrado em novas temporadas, corrigindo aí esse buraco, mas como eu falei, a primeira temporada ela ensaia bastante o início, então eles poderiam ter explicado sobre essas diferentes castas, todo o aspecto biológico do vírus e deixar que as outras temporadas fossem mais focadas, enfim, no combate entre os dois lados. Mas no final de contas, Apocalipse V vale a pena sim, levando em consideração que a série será renovada. Uma segunda temporada vale muito a pena, porque é uma boa história que tem um viés um tanto diferente do que a gente está acostumado a ver sobre o vampirismo, então vale a pena conferir. Porém, se por acaso já saiu alguma notícia de que ela não foi renovada, eu pensaria duas vezes, porque, como eu disse, é uma série que ensaia algo que está por vir e acaba
acaba não entregando, sendo um prólogo de uma real guerra ainda que vai acontecer. Então, se for renovado uma segunda temporada, muito bom, pode assistir porque as temporadas seguintes têm grandes chances de ser muito boas, mas se não foi, eu realmente pensaria duas vezes. Então depende de você, se você quer gastar aí o seu tempo em 10 episódios ou não. Enfim, afinal, a decisão está nas suas mãos mesmo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal aqui embaixo, segue Kibarba em todas as redes sociais, principalmente o Instagram, porque tem conteúdo inédito lá sempre. Eu vejo vocês na próxima, um grande abraço e tchau!